Olá pessoal, PG e taxa de crescimento. Eu vou começar a explicar a matéria através de um exemplo. Considere uma dívida de 200, que cresce a uma taxa de 10% ao mês. Então, como é que fica essa dívida ao final do primeiro mês? Você fica devendo os 200 mais os 10% do 200. Então, aqui está o juro. 10% é 10 dividido por 100, 0,1. Então, 200 mais os 10% de 200, eu vou reescrever assim, ó. 200 que multiplica 1 mais 0,1. Note que essas linhas são iguais. 1 vezes 200, 200. 0,1 vezes 200, 0,1 vezes 200. Aqui fica 1,1. Então, 200 vezes 1,1. Eu não me interesso muito pelo valor, mas 200 vezes 1,1 é 220. O que eu estou mais interessado nessa parte inicial é que eu tenho uma dívida que cresce 10% ao mês. E como é que ela ficou ao final do primeiro mês? 200 multiplicado por 1 mais essa taxa aqui, ó. O 1 mais o 10%. Continuando a ideia. Como é que ela fica ao final do segundo mês? Atualmente ela vale 220. 220 mais 10% do 220. Que eu vou fazer aquele mesmo processo de colocar em evidência. É o 220 que multiplica 1 mais 0,1. Fazendo de trás para frente, ó, dá certo, ó. 1 vezes 220, 220. 0,1 vezes 220, 0,1 vezes 220. Então, aqui está a dívida de 220 mais 10% de 220. E esse 220 aqui, ó, eu vou trocar. Eu posso trocar esse 220 por 200 vezes 1,1. 200 vezes 1,1 vezes esse outro 1,1 que está aqui. Esse 1,1 que está aqui. 1,1 aqui e aqui, multiplicando, ele ficou ao quadrado. 200 vezes 1,1 ao quadrado, que fazendo as contas dá 242. O que me interessa é aqui, ó. Ao final do primeiro mês, 200 vezes 1,1. Ao final do segundo mês, 200 vezes 1,1 ao quadrado. E repetindo o processo, agora eu vou fazer mais rápido. Fica assim, ó. Como é que fica ao final do terceiro mês? Atualmente é de 242. Daí passa a ser 242 mais 10% de 242. Coloca em evidência o 242 que multiplica 1 mais 0,1. E esse 242 eu posso trocar por 200 vezes 1,1 ao quadrado. E, ó, no lugar disso, 200,1,1 ao quadrado. Aqui tem outro 1,1. Então, como está multiplicando, aqui tem quadrado, aqui tem 1, fica ao cubo. Aquela história de conserva a base, somos expoentes. 200,1,1 ao cubo. Então, o que surgiu aqui? O valor da dívida mês a mês é uma APG de razão 1 mais 0,1. Porque ficou assim, ó, 200, depois 200 vezes 1,1, 200 vezes 1,1 ao quadrado, 200 vezes 1,1 ao cubo. Então, aqui está a razão de 1,1, que é o 1 mais o 10%. Então, generalizando, surgiu isso aqui, ó. Uma PG é uma sequência na qual a taxa de crescimento I de cada termo para o seguinte é sempre a mesma. Com isso, a razão da PG é o quê? Que é o 1 mais essa taxa aí. Aqui, ó, 200, para avançar eu multipliquei por 1,1. Esse 1,1 é o 1 mais a taxa de 10%. Ou seja, numa PG eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro termo e por aí vai. Como é que eles funcionam? É dada uma taxa fixada em I. Então, a partir do primeiro termo, o que eu tenho que fazer é multiplicar por 1 mais essa taxa, que é a razão. Então, o segundo termo é o A1 que multiplica 1 mais a taxa.
Daqui para cá eu tenho que multiplicar pela razão, que é 1 mais i. Então fica o A1, o 1 mais i ao quadrado. Esse aqui é o A3. Por exemplo, se 500 bactérias vivem numa colônia e a população cresce a taxa de 20% por hora. Então aqui nós temos a PG de razão 1 mais a taxa. A taxa aqui no caso é 20%. 20% é 20 dividido por 100, 0,2. 1 mais 0,2 é 1,2. Então com isso nós temos uma PG dada por... Eu comecei com 500 bactérias. Comecei com 500. Elas crescem a taxa de 20% por hora. Então eu vou multiplicando por 1,2. 500 vezes 1,2 é o que tem uma hora depois. 500 vezes 1,2 ao quadrado é o que tem uma hora depois desse aqui. Depois vem o 500 vezes 1,2 ao cubo e por aí vai. Então nós temos uma relação bem próxima aqui de taxa fixada e a razão da PG. A razão da PG é 1 mais a taxa. Um outro exemplo que é assim, ó. A quantidade de material radioativo num reservatório decresce a taxa de 20% por ano. Se inicialmente eram 1000 gramas, então temos a PG de razão. Agora é assim, ó. Aqui está decrescendo. Então a razão é 1 menos a taxa. 1 menos 0,2 é 0,8. Então a nossa PG é dada por... Começa com 1000 gramas de material radioativo. E a taxa é de menos 20%. Então eu vou multiplicando por 0,8. Aqui no caso, um ano depois, tem 1000 vezes 0,8. Passa mais um ano, vai ter 1000 vezes 0,8 ao quadrado. Passa mais um ano, 1000 vezes 0,8 ao cubo. E por aí vai. E para fechar, a PG 1, 2, 4, 8. Aqui é uma PG de razão 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ela tem um crescimento que é de 100%. Por que isso aqui é uma PG cuja taxa de crescimento é de 100%? Porque a razão é 2. Daí você tem que pegar a razão e interpretá-la como sendo 1 mais a taxa de crescimento. Então quem é o número que eu vou colocar aqui? O 1, para que 1 mais 1 dê 2. E o 1 é a mesma coisa que 100 sobre 100, o 1 é o 100%. Uma PG de razão 2 é uma sequência que cresce a uma taxa constante de 100%. E é isso aí.